Hoje eu vou contar a história de quando eu resolvi fazer um safari por conta própria na savana da Namíbia. Um dos meus maiores sonhos era fazer um safari na África, mas por conta dos roubos e dos contratempos que eu já tive logo no início da viagem, eu fiz um vídeo falando sobre isso atrasou toda a minha programação e meu itinerário. E eu acabei indo para Namíbia, onde eu comecei por Walvis Bay, que são umas dunas no meio do deserto que encontram o Oceano Atlântico, e ali a gente viveu outra história, quase que nosso carro foi tragado pelo oceano. Porque você tem que andar com o carro 4x4 na junção das dunas com o oceano, porque é mais plano ali. Nas dunas é muito íngreme, não dá para andar. E quando a gente estava voltando, a maré subiu e começou a puxar o nosso carro. E cada onda vinha e erguia o nosso carro mesmo, e dava uma puxada. Mas acabou que a gente saiu dali, senão a gente ia ficar perdido no meio do deserto, esperando resgate. Aí eu também naveguei pelos mares da Namíbia, onde uma foca invadiu o nosso barco e veio brincar com a gente. E eu só tinha mais um dia e meio na Namíbia. Mas aí eu descobri que tinha o Etosha National Park, que é uma reserva ambiental que eu cresci assistindo no National Geographic, no Discovery Channel, e eu sempre tive muita vontade de ir. Mas não tinha nenhum ônibus e nenhum avião e nada que me levasse até lá. Se eu quisesse ir até lá, eu ia ter que alugar um carro por conta própria, atravessar metade do país sozinho durante a noite, passar o dia fazendo safari, voltar direto, atravessar metade do país de novo, durante a noite mais uma vez, para chegar a tempo de devolver o carro e pegar o avião. Tudo isso milimetricamente cronometrado. Seria difícil, seria improvável e provavelmente daria errado. Mas eu percebi na minha viagem que é justamente assim que são as boas histórias. Então eu aluguei o carro mais barato que eu podia alugar, totalmente inadequado para um safari, peguei a minha mochila e saí. Quando eu estava saindo do hotel, eu encontrei um alemão, um menino de 19 anos, que eu só tinha trocado umas palavras com ele antes, e resolvi chamar ele para vir comigo. Pensei, cara, claro que ele nunca vai vir numa viagem maluca pro meio de uma savana selvagem, no meio dos leões, num carrinho pequeno com um cara que ele nem conhece. Mas ele topou. Isso é uma coisa muito maneira no mundão, você encontra cada maluco. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho amigos no mundo inteiro. E a gente foi junto dirigindo a noite inteira. E é muito perigoso você dirigir de noite nas estradas da Namíbia, porque aquilo é pura savana. É um país enorme, mas com muita pouca gente. Então a qualquer momento pode ter uma girafa, pode ter um búfalo, pode ter um leão atravessando a estrada, e é comum as colisões fatais durante a noite na estrada, tanto para o animal quanto para o motorista. A gente até encontrou alguns, mas graças a Deus nenhum deles na estrada. E como a Namíbia é um país muito vazio, a gente dirigia centenas de quilômetros sem encontrar nenhuma outra alma viva. E a nossa gasolina estava acabando, e não tinha nenhuma cidade e nenhum posto, e a gente estava sozinho. E quando a gente já estava quase dormindo no volante, a gente parou para descansar no meio do nada, da selva. E dormimos no carro com o céu mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu acho que só perde para o céu de São Pedro do Atacama, ao som de animais que eu nem sei o que eram. Aí a gente acordou com o sol batendo na nossa cara e já fomos direto para o parque. Eu não sabia se a gente ia ser barrado na entrada ou não, porque o nosso carro era inadequado, era um carrinho pequenininho, 2x2, quando só entrava Jeep 4x4 e caminhão preparado para safari. E a gente estava sem nenhum guia, entrando por conta própria numa savana selvagem, cheia de leão, elefante, rinoceronte, mas ninguém falou nada não, deixaram a gente ir bem aberto mesmo. E a gente foi lá, com o nosso carrinho 2x2, pequenininho, rezando para não atolar, e quase atolou várias vezes, cara. Ia ser um problema atolar no meio do nada, sem sinal de celular, e no meio de um monte de animal selvagem. Mas aí a gente usou umas pedras, uns galhos, e conseguimos fazer o nosso carro passar pela lama. E olha, a gente viu bastante animal, viu zebra, viu chacal, um monte de antílope, girafa, mas não vimos nenhum leão, nenhum rinoceronte, nenhum elefante, que eram os animais que a gente mais queria ver. E ainda assim foi uma aventura maravilhosa, foi uma das aventuras que eu mais curti na viagem. O que me mostrou que somos nós quem fazemos a experiência valer a pena, independente do que aconteça ou não. E aí nos tornamos livres. E aí a gente resolveu voltar quando o parque já estava fechando e você não podia ficar lá durante a noite, obviamente, porque é muito perigoso, com o carro coberto de lama e com um motor fazendo um barulho muito estranho. Não sei se era por causa da lama ou porque a gente estava várias horas dirigindo sem dar descanso para o carro.
E a gente ainda ia ter que atravessar metade do país inteiro durante a noite inteira. E meu amigo ia ter que me deixar no aeroporto e entregar o carro na outro lado do país de novo, porque foi onde a gente tinha pego o carro. E ia ter que entregar o carro antes que os caras da locadora chegassem, porque o carro estava no meu nome e eles não podiam saber que ele estava dirigindo, senão não ia dar tempo de fazer tudo. E aí ele me deixou no aeroporto no momento certo e conseguiu deixar o carro lá 5 minutos antes do cara da locadora chegar, num timing perfeito. Parecia que tinha dado tudo certo, mas quando eu entrei no avião, eu percebi que minha câmera tinha sido roubada. Foi a primeira das 3 que eu perdi. Foi o terceiro roubo que eu sofri na viagem, dos 7. Tem um vídeo falando sobre isso. Só que dessa vez, quando eu fui roubado, eu não fiquei bravo. Eu dei risada, porque eu achei tão irônica a situação de eu estar passando por tanto perrengue um seguido do outro. E quando eu me percebi rindo da minha própria desgraça, eu senti uma liberdade muito grande, porque eu entendi que tinham algumas coisas que não poderiam ser roubadas, como minha paz, minha felicidade e minha alegria. E eu entendi que, como dizia o meu mestre, que se minha paz e minha alegria pudessem ser roubadas por algo ou por alguém, elas não me pertenciam de verdade. E perceber isso, para mim, teve um valor muito maior do que todas as outras coisas que foram roubadas, e não foram poucas. E no final das contas, eu acabei fazendo um outro safari, onde eu vi elefante, onde vi rinoceronte, fui atacado por 2 rinocerontes, inclusive, e encontrei um tigre. Isso eu conto aqui em outro vídeo. E por essas histórias malucas e outras que eu ainda tenho para contar, se inscreve aqui no canal, que tem muita coisa aí nesse mundão que a gente não faz ideia.